Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Vamos estar de pé. Vamos começar hoje a nossa primeira aula do livro Evangelhos. Bom, vamos fazer uma oração. Senhor grandioso Deus e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos, te glorificamos, te adoramos e te bendizemos. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e no nosso lar. Fica conosco, Senhor, fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos começar hoje essa primeira aula dos Evangelhos, e é muito importante a gente ressaltar que ela tem aqui um sumário, né? Nesse sumário, esse livro tem um total de 172 páginas, certo? Aqui tem um panorama geral sobre os Evangelhos. Vocês, com o livro na mão, vocês vão ter acesso a esse panorama, tá bom? Temos o cenário dos Evangelhos, o contexto e estilo, o contexto histórico, o período Macabeus, o domínio romano, o contexto social e cultural, grupos religiosos no Novo Testamento. Temos alguns grupos aqui, como o grupo dos fariseus, saduceus, essênios, herodianos, sadoqueus. Temos outros grupos aqui que praticavam a filosofia judaica lá em Alexandrina, o grupo de Filó, o grupo aqui de Flávio José. Vamos estudar sobre alguns aspectos literários dos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. O problema sinóptico, né? Nós vamos tocar nisso também. E dentre os temas aqui, vamos falar do estilo de ensino de Jesus, a estrutura das parábolas, o estilo da reflexão crítica, desafiando normas sociais, autocrítica e autoavaliação, multivalência e interpretação, relevância cultural e temporal, implicações práticas, mensagem das parábolas nos sinópticos, o reino de Deus. Aqui já vai começar a falar das parábolas, né, que tem muitas, os evangelhos sinópticos, a relevância e o impacto na forma da fé cristã. Então, nós temos aqui origem e contexto dos evangelhos sinópticos, a importância disso, né? Nós vamos, então, começar a falar de alguns temas, dentre esses temas que eu li para os irmãos aí, que são temas centrais, tá bom? Então, vamos lá. O cenário dos evangelhos no contexto e estilo. Os evangelhos foram escritos em um contexto histórico, social e cultural extremamente complexo, situado no primeiro século da era cristã, aproximadamente entre 60 a 100 anos depois de Cristo. Nesse período, o vasto Império Romano exercia uma influência dominante sobre as províncias do Mediterrâneo e além, incluindo a Palestina, que se tornara um território estratégico para Roma. O poder romano se manifestava na imposição da sua cultura, religião e sistema político, buscando uma uniformidade que mantivesse a ordem e facilitasse o controle do império. Contudo, a Palestina, local de nascimento do cristianismo, era uma região diversa e intensamente fervorosa em sua identidade religiosa judaica, mesmo sob domínio estrangeiro. As cidades e vilas da época eram centros cosmopolitas, onde línguas como o grego, o latim, o hebraico e o aramaico se entrelaçavam, e as ideias religiosas e filosóficas dos povos conquistados circulavam livremente, influenciando-se mutuamente. Esse caldeirão cultural criou um ambiente único, no qual o cristianismo se desenvolveu e expandiu. Aproveitando o cenário de busca espiritual, a expectativa de libertação messiânica e a infraestrutura romana de estrada e comunicação que facilitava
a circulação de ideias e pessoas. Ou seja, Roma, ela tinha tudo sob controle. E tendo tudo sob controle, conseguia facilitar tanto a comunicação como a circulação de pessoas. Algumas pessoas falam assim, mas Jesus veio num período ruim. Ele veio num período que Roma tinha um império. Não, Jesus não veio aqui para colocar império. Jesus, a Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos. Ele veio no melhor período. Ele veio no melhor período. Imagina se Jesus tivesse nascido na época que Golias estava gritando lá, dai-me um homem, dai-me um homem. Jesus ia ter que matar Golias, né? Então ele veio na plenitude dos tempos. O objetivo dele era morrer por nós, era a cruz, era verter o seu sangue, era ser oferecido como sacrifício vivo. Então ele não veio em período de guerra. Aqui não existe guerra. Aqui o império dominou o mundo. Falou assim, pode ficar todo mundo em paz, só que tem que pagar tributo. É lógico que os grupos rebeldes que se rebeliavam, eles facilmente exterminavam, né? Então vamos avançar aqui. Aqui nós temos um contexto histórico. Nós vamos entrar agora e tocar no período dos Macabeus. Algumas pessoas falam assim, o que é isso, Macabeus? Algumas pessoas até pensam assim, Macabeus não existiu. Existiu, mas não é porque o período dos Macabeus existiu, Macabeus ele vai ser considerado como um livro autêntico. Não, ele é considerado como um livro apócrifo. Nós aprendemos isso na matéria passada, bibliologia. Período dos Macabeus. A revolta dos Macabeus foi um momento crucial na história de resistência e opressão, iniciada em 167 a.C., sob a liderança de Matatias e seus filhos, principalmente Judas Macabeu. Esse levante surgiu como uma resposta à tentativa de imposição da cultura helenística sobre o povo judeu. Então, o que acontece? Esse período aqui, ele inicia 167 anos antes de Cristo, né? E ele tem ali duas fortes lideranças, que é Matatias e Judas Macabeu, e eles querem o quê? Eles querem fazer uma revolta. Só que o que eu falei, Roma tem tudo sob controle. Esse é o império. E qualquer um que levantasse para fazer qualquer tipo de revolta, eles facilmente exterminavam. Domínio romano. O domínio romano trouxe relativa paz. A Pax Romana, é conhecido como Pax Romana, facilitando a circulação de pessoas, bens e ideias através de um vasto sistema de estradas e rotas comerciais. Essa estabilidade, entretanto, vinha acompanhada de opressão política, cobrança de imposto pesado e, frequentemente, repreensão militar. Ou seja, o que Roma não aceitava? Roma não aceitava as pessoas levantar político. Eles que levantavam. Eles colocavam, o governador nosso é Pilatos, o rei é nós que escolhe, o governador é nós que escolhe. Então eles tinham essa opressão política. Outra questão, que eles não ficavam sem, a cobrança de imposto era pesada. Até então, quando qualquer hebreu que aceitava ser cobrador de imposto, para os judeus ele era considerado como se fosse um traidor. Mateus, que era cobrador de imposto, ele nem tinha a afeição dos seus pais. Por quê? Porque ele era considerado como se fosse um traidor. Imagina, uma pessoa ela começa a cobrar imposto para Roma, e a qualquer momento, Roma ali, o imposto era tão pesado, que a partir do momento que você não dá conta de pagar, você perde o barco de pesca, você perde a casa, você perde as terras, perde tudo. E a cobrança de imposto está bem clara aqui, que era pesada. A cobrança de imposto, além de ser pesada, ela era frequentemente, e também tinha a repreensão militar. O que é a repreensão militar? Soldados romanos, aonde passavam, eles eram respeitados. Ou seja, está passando aqui soldados romanos, eles eram respeitados. Ninguém ousava tocar num cidadão romano. É igual hoje, por exemplo, as pessoas temem muito hoje fazer mal para um americano. Por quê?
faz mal para um americano, a América todinha tá igual um marimbondo, né? Querendo vir em cima, saber o que aconteceu. Nessa época aqui, o cidadão romano, ele tinha que ser respeitado. Eu vou lembrar os irmãos, recordar uns irmãos, de um certo texto, a qual Paulo é levado para a praça, e ele é açoitado, sem ser julgado, sem ser condenado, sem nada. Aí pega ele, leva para a cadeia. Aí quando eles ficaram sabendo que Paulo era cidadão romano, porque Paulo tinha dupla cidadania, ele era cidadão romano e também ele era judeu da tribo de Benjamim, ele tinha dupla cidadania. E quando ficaram sabendo que Paulo era romano, irmão, ó, eles começaram a tremer. Falou assim, ó, vai lá alguém lá e fala para ele ir embora. Aí foram lá, falaram para Paulo ir embora, falou assim, Paulo, não, sendo eu cidadão romano, eles me açoitaram, eles que vêm aqui me pedir perdão, me pedir desculpa, pode ser que talvez eu vou embora. Irmão, e eles foram lá e imploraram para Paulo, vai embora. Porque você tocar no cidadão romano, igual tocar em Paulo, era uma coisa assim considerada uma afronta para o império. E o império, o costume era não perdoar, né? Quando fosse fazer juízo e justiça, certo? Vamos falar agora do contexto social e cultural. O período em que os evangelhos foram escritos também eram caracterizados pela influência das culturas grega e romana. A língua grega, especialmente o grego koiné, era amplamente utilizado como língua franca do mundo mediterrâneo, e isso facilitou a disseminação das mensagens cristãs, pois o grego permitiu que os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos fossem compreendidos por diferentes povos, além dos judeus. Os evangelhos foram escritos nessa língua, o que possibilitou a sua rápida circulação e influência nas comunidades cristãs emergentes. A sociedade judaica, por sua vez, estava profundamente enraizada em suas tradições religiosas, com o Templo de Jerusalém como o centro da vida religiosa, social e até a sua destruição, porque destruíram lá Jerusalém 70 anos depois de Cristo. Esse evento teve um impacto significativo no judaísmo e na formação das primeiras comunidades cristãs, que começaram a se estruturar e a se espalhar ainda mais após a queda do templo. Os evangelhos foram, em parte, escritos para preservar os ensinamentos de Jesus e interpretá-lo à luz desses acontecimentos dramáticos. Então a gente vai ver aqui alguns acontecimentos que aconteceu, dentre eles a destruição do templo, 70 anos depois de Cristo. E isso se dá por quê? Por causa que quando os evangelhos começaram a se esparramar, é a mesma coisa que um fogo assim, ó, pegando numa seara. E aqui era fácil por quê? Porque ele foi traduzido para o grego, e a língua predominante da época era o grego. Igual hoje, por exemplo, a língua predominante hoje no mundo é qual? O inglês. Aí depois do inglês vem o espanhol, aí vem outras línguas, mas a língua predominante hoje do nosso mundo hoje é o inglês. Grupos religiosos no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta a existência de grupos religiosos que não são mencionados no Velho Testamento. As principais informações sobre esse grupo são encontradas nas obras de Flávio Josefo, especialmente em As Guerras dos Judeus, no século II e no século VIII, né? E as Antiguidades dos Judeus, no século VIII, na versão 9. Nesses textos, ele descreve 4 grupos: fariseus, saduceus, celotes e essênios. No entanto, também há importância considerar os herodianos, os saduqueus, os samaritanos também são mencionados. Então a gente vai ver cada grupo aqui, ele tem o seu estilo de crer. Ele tem naquilo que ele crê, naquilo que ele não crê. Por exemplo, os fariseus, ele crê em anjos, ele crê em ressurreição. Já os saduceus não.
Até Paulo, quando está pregando em certo lugar, Paulo, quando vê que o rei Agripa acredita em anjo, aí ele vai tocar em quê? Ele vai tocar no assunto que o rei acredita, para conseguir então a confiança ali do rei, né? Aí Agripa fala assim: ô Paulo, por pouco você quer me fazer cristão. Aí Paulo: por pouco ou por muito, a você e todos que me ouvem, exceto essas cadeias. Paulo estava preso na presença de Agripa, né? Então vamos falar aqui dos fariseus. Este era o maior e mais influente grupo religioso. O nome fariseu significa separatista e provavelmente foi usado de maneira depreciativa pelos seus oponentes. Surgiram como esse nome durante o período de João Hircano I, embora alguns estudiosos sugerem que o termo tenha aparecido quando os judeus devotos se separaram de Judas Macabeu após 165 a.C., é mais provável que ele seja descendente dos esidins, que buscava se separar do pecado e interpretar as escrituras durante as reformas de Esdras e Neemias. A origem exata dos fariseus pode ser incerta, mas eles representam um movimento iniciado por Esdras e intensificado pelos esidins, que se opunha aos dominadores sírios e romanos, preservando o exclusivismo judaico e a tradição dos antepassados. Embora evitassem o poder político direto, tornaram-se líderes políticos em Israel, controlando as sinagogas e sobrevivendo à guerra judaico-romana, 66 e 70 depois de Cristo. Devido à dedicação aos ideais judaicos, eles se opuseram à introdução da cultura grega e com o tempo tornaram-se conservadores em suas crenças. Para eles, a tradição oral era uma forma de tornar a lei mais prática e proteger o povo do pecado. Eles também acreditavam na providência divina nos assuntos humanos, ou seja, eles vão conseguir aí sobreviver por um período bem extenso, né? Os fariseus. E hoje, na realidade, você chega em Israel, você já não encontra mais esses povos. Quem é fariseu, quem é saduceu, quem é essênio, quem é celote, quem é herodiano, quem é saduqueus. Não, você só encontra judeu. E os judeus têm duas classes. A classe que é o judeu convertido ao cristianismo e o judeu que não é convertido ao cristianismo. Certo? Vamos agora tocar aqui nos saduceus. A origem dessa seita é obscura, mas o nome pode derivar de Sadoc, um sumo sacerdote da época de Salomão, ou do termo hebraico Sodediquim, que significa os justos. Os saduceus defendiam uma interpretação literal da lei de Moisés, em contrastes com a tradição oral defendida pelos fariseus. Eles representavam a aristocracia e os sacerdotes ricos, controlando o sinédrio, o templo, e além de manterem o pouco poder político restante. Teologicamente, rejeitava doutrinas como ressurreição e a existência de anjos ou demônios. Esse grupo desapareceu após a destruição de Jerusalém, que é 70 anos depois de Cristo. Ou seja, os fariseus ainda sobreviveu, mas os saduceus fez o quê? Desapareceu de vez. Esse grupo aqui acabou. Só que eles eram envolvidos. Ao contrário dos fariseus, que não queriam tocar em política, os saduceus não. Eles queriam poder político, eles tinham os candidatos deles, eles eram ali
da elite, eles queriam mandar e desmandar no templo, né? Então o que acontece? Pelo fato aqui da doutrina deles, uma doutrina que teologicamente eles rejeitavam a ressurreição, a tendência era eles desaparecer mesmo, porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e era o assunto mais pregado na época. Aqui, depois de Cristo, depois da sua ressurreição, o assunto mais pregado é a ressurreição. Então, pregado pelos 4 evangelhos. Aí vai essa seita obscura, como diz aqui já o começo, nós aprendemos, eles vão ficar batendo na tecla ali, ó, que não existe ressurreição. E o que estava em evidência é o quê? A ressurreição. Vamos falar agora dos Zelotes. Os Zelotes eram um grupo extremista, originado dos fariseus, focado na independência e na autonomia de Israel, mesmo que isso implicasse em negligenciar outros aspectos religiosos. O fundador, Judas de Gamala, iniciou uma revolta contra o censo no 6º ano depois de Cristo. Seu objetivo era livrar a nação do domínio romano e estabelecer o reino messiânico. Esse grupo teve um papel importante na revolta de 66 depois de Cristo, que culminou na destruição de Jerusalém. Um dos apóstolos, Simão, era Zelote. Traz aqui a informação que Simão, na realidade, Jesus tinha 2 apóstolos que era Judas, né? Era Judas Iscariotes e Judas o Zelote, né? Que é aqui também chamado de Simão, o Zelote. Agora, esse grupo de Zelote, eles eram extremistas. Eles têm a origem ali, saíram de dentro dos fariseus, e eles eram focados no quê? Na independência. O negócio deles era independência, autonomia, senão não precisa se encurvar diante de império nenhum, diante de grupo nenhum. E acaba que, com essa revolta deles, eles conseguiram o quê? Na realidade, a única coisa que eles conseguiram foi a destruição de Jerusalém. 66 depois de Cristo, quando eles fizeram a revolta, eles conseguiram o quê? A destruição de Jerusalém, porque o Império Romano não ia baixar. O Império, irmão, não baixa. Eu já vi aí algumas pessoas falam assim, não, mas agora vai baixar. Não baixa. O forte, ele não baixa com o fraco. Não baixa. Não baixa. Eu vi, até vou falar algo aqui do nosso dia a dia, da nossa convivência. Eu vi, acompanhei, vivi, eu acho que em 2004, o pessoal invadiu uma região grande em Goiânia, uma área bem grande, e eles bateram o pé que não desocupavam. Mano, lá na organização Jaime Câmara, onde eu trabalhava, tinha mais ou menos, no dia a dia, uns 15 policiais. Chegou no dia lá, não tinha nenhum. Eu falei, cadê? Eu estava lá na desocupação. A cidade ficou sem policial. Mas quando ele chegou lá, chegou para desocupar. Chegou para desocupar. O policial, depois que passou, ele falou para mim que tinha policial lá que estava pesada na porta, assim, a porta já caía com a parede. Ele chegou assim para arrasar mesmo. E o Império Romano, quando viu que eles se revoltaram, o que eles fizeram? Além de exterminar esse grupo aqui, eles ainda destruíram Jerusalém. Então, é algo aqui que era já eminente acontecer. Vamos para o próximo é os essênios. Os essênios formavam uma comunidade distinta dentro da sociedade judaica, mais conservadora que os fariseus. Eles levavam uma vida ascética e devota, formando uma comunidade perto do Mar Morto, influenciados pela filosofia grega. Os essênios aguardavam um Messias que uniria as linhagens real e sacerdotal em um contexto escatológico. Eles não são mencionados no Novo Testamento. Os herodianos eram uma ramificação dos saduceus, apoiava a dinastia de Herodes e acreditava que a família herodiana cumpriria as profecias messiânicas. Surgiram em 6 anos depois de Cristo
após a deposição de Arquelau por Augusto César, e são mencionados no Novo Testamento em Mateus capítulo 22, versículo 16, e Marcos 3, 6 e Marcos 12, 13. Esse aí é o texto que menciona os herodianos. Os saduqueus, esse grupo, uma ala conservadora era uma ala conservadora dos saduceus. Não é mencionado diretamente no Novo Testamento, mas é importante para entender o judaísmo sectário. Documentos encontrados em 1896 e publicações posteriores revelam que os saduqueus surgiram como uma reforma iniciada por sacerdotes durante o segundo século a.C. Quando a reforma falhou, eles estabeleceram uma comunidade em Damasco, com novos regulamentos. Alguns voltaram como missionários e enfrentaram forte oposição dos fariseus e saduceus. Eles rejeitavam a tradição oral, valorizavam a pureza levítica e enfatizavam o arrependimento. Então você vai ver aí que cada grupo tem a sua característica, né? Cada grupo aí com a sua característica. Nós entendemos que esses grupos, irmãos, eles tiveram aí algo interessante para nós aprendermos. Qual desses grupos hoje que ainda existe? Nenhum. É igual, por exemplo, as 7 igrejas da Ásia, né? A igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia. Qual dessas igrejas hoje que ainda existe? Nenhuma. Por quê? Porque você vai ver ali, ó, as 7 igrejas que estavam na Ásia, elas saíram do propósito. A igreja que ainda permaneceu um pouco, em um espaço de tempo no propósito, é a igreja de Filadélfia. Mas até com o passar do tempo, Filadélfia sai do propósito. E quando uma religião ou algo que é pregado, algo que é ensinado, ele sai do propósito, a tendência é o quê? Desaparecer. Certo? Vamos tocar aqui na questão dos evangelhos agora, porque a gente precisa avançar nessa questão. Amém? Panorama geral sobre os evangelhos. Os 4 evangelhos são, sem dúvida, os textos mais lidos e estudados da Bíblia. Ao estudar esses escritos, são fundamentais e natural que surja alguma pergunta. Por que há 4 evangelhos? Por que não são 3? Por que não são 2? Ou apenas 1? A resposta a essa questão passa pelo entendimento do contexto histórico e cultural em que esses evangelhos foram produzidos. Então vamos lá. Mateus escreveu para os judeus, apresentando Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento. Ele enfatizou o cumprimento das profecias, as conexões entre a vida de Jesus e os textos proféticos, demonstrando que Cristo era o rei esperado. Este enfoque respondia à expectativa messiânica do povo judeu, ansioso por um libertador que restaurasse Israel. Isso é o livro de Mateus. O livro de Marcos, por sua vez, dirigiu seu evangelho aos romanos, uma sociedade militarizada, organizada em torno da conquista e do serviço. Ele apresenta Jesus como servo sofredor e o conquistador poderoso, destacando as suas ações e milagres com uma narrativa rápida e direta, que apelava ao senso prático e à apreciação do poder e da autoridade presentes na cultura romana. Lucas escreve para os gregos, foca em Jesus como filho do homem, um ideal que se alinhava com a filosofia grega de busca pela perfeição humana. Ele destaca a compaixão de Cristo e a sua identificação com a humanidade, projetando-o como uma realização plena
do ideal humano que os gregos tanto buscavam. Lucas, o único autor gentil dos evangelhos, utilizou uma linguagem sofisticada e uma abordagem histórica detalhada para alcançar esse público culto e intelectual. Então, nós vamos entender aqui que Lucas, pelo fato dele ser um doutor, pelo fato dele ser grego, e pelo fato dele ser o único gentil que escreveu um dos evangelhos, ele usa uma linguagem totalmente diferente dos outros evangelhos. Amém? Por fim, João escreveu seu evangelho para os cristãos de todas as nações, oferecendo um relato mais espiritual e profundo. Seu objetivo era aprofundar o entendimento sobre a divindade de Jesus, revelando como o Verbo encarnado, o Filho de Deus. Ele também aborda as verdades acerca do Espírito Santo, apresenta Jesus como luz que veio ao mundo para todo o que crê, independentemente da sua origem. O Evangelho de João, escrito mais tarde, difere significativamente dos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, pois foca menos nos eventos cronológicos e mais nos significados espirituais por trás das ações e palavra de Cristo. Você pode ver que, então, o Evangelho de João, ele é um evangelho aí voltado para os cristãos de todas as nações. Por quê? Porque você vai lá, toca em Mateus. Mateus está escrevendo para os judeus, aquilo que interessa os judeus. Aí você vai lá em Marcos. Marcos dirige o seu evangelho aos romanos, que era o império da época, uma sociedade militarizada, organizada. Aí você vai para Lucas. Lucas, ele está escrevendo para os gregos, que era um povo já mais intelectual, um povo que queria o trem mais culto, intelectual, é um outro público. Então, cada evangelho é para alcançar um público. Por exemplo, se nós fizermos uma festividade aqui e só trazemos cantor, nós vamos alcançar só o público da música. A partir do momento que nós traz o cantor, traz o pregador, traz o orador, que vai fazer a oração, que vai fazer tudo, nós estamos alcançando todo mundo. Ah, gostei daquele culto, não, lá só tem louvor. Gostei daquele culto lá, não, só tem palavra. Gostei daquele culto lá, não, só tem oração. Então no culto tem oração, tem louvor, tem palavra, tem testemunho. O culto é completo, né? Então nós entendemos que quando vai falar de João, aí João não tem um público específico. João escreve o evangelho para todas as nações, só que ele tem um foco. Qual que é o foco? Menos evento cronológico e mais significados espirituais por trás das ações e palavras de Cristo. Esse é o foco de João. Até então a gente faz algumas comparações. Por que o evangelho de Marcos é o evangelho mais curto, mais estreito? Porque Marcos, ele está falando mais para os romanos, uma sociedade militarizada. Então ali você vai pegar mais eventos, vai ter mais essas informações desse cunho. Para ele não é interessante o que está acontecendo, para ele é interessante entregar algo para os romanos, para aquele povo ali militarizado. Agora o que acontece aqui? Ó? Você faz uma comparação, essa comparação precisa ser rápida, porque o tempo voa. A comparação é assim, ó. Jesus vem andando sobre as águas. Isso é uma narrativa, um exemplo. A narrativa de Mateus. Mateus tem 28 capítulos. Aí você vai lá para Marcos, tem 16, 12 a menos. Jesus vem andando sobre as águas. Aí no que Jesus veio andando sobre as águas, aí Pedro falou assim: mestre, és o Senhor, se és o Senhor, manda eu ter contigo. Aí Pedro vai ter com Jesus. Aí Pedro duvida, a fé dele é abalada, e Pedro começa a afundar. Aí Jesus vai lá e pega Pedro e puxa Pedro para dentro do barco e ficamos em paz. Olha para você ver, tanto que a história é longa. No Evangelho de Marcos, Jesus veio andando sobre as águas, ele entrou no barco e ficamos em paz. Ou seja, já viu tanto que militar tem esse negócio, resumo, já manda resumir. Por quê? Porque você quer contar uma história grande para o militar, ele não vai ouvir. O militar,
a voz de comando dele, a linguagem dele é mais resumida, é mais apurada. Aí você fala um monte de coisa e ele fala assim, fica em paz. Ele fala só isso, entendeu? É uma linguagem diferente para os romanos ali, para aquela região militarizada, tá bom? Vamos agora para a tradição oral. A tradição oral começou a se desenvolver com a ênfase dada à lei por Esdras, o escriba, por volta de 458 anos antes de Cristo. No período persa, os judeus acreditavam que essa tradição havia sido passada por Moisés, junto com a lei descrita, mas com instruções de não documentar. Ao longo das gerações, os rabinos interpretaram a Torá para responder questões específicas, criando a tradição conhecida como Haggadah, que ao se repetir, se firma, tornava Alachá, sendo considerada igual à lei escrita. Esse processo era transmitido oralmente de geração para geração. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar isso, mas o judeu, ele começa a ensinar os seus filhos, já desde o momento que nasce, começa a falar. E a criança com 12 anos de idade, ela tem que falar a Torá todinho. Irmãos, a gente acha difícil gravar um texto, um capítulo. Eles infunam assim, ó, na cabeça da criança neles. Agora imagina a pessoa ter que falar o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio com 12 anos. Que o pai estava ali, ó. É como se fosse algo que seria como um rito para decorar. E é engraçado que Jesus não teve dificuldade, porque Jesus com 12 anos ele estava dando aula para doutores. Ele foi pego no tempo dando aula para doutores. Coisa que doutores lá não sabiam, Jesus já sabia. Por causa de quê? Por causa da tradição oral. A tradição oral que foi feita por Esdras e Neemias, e na realidade eles são contemporâneos, viveram ali dentro do mesmo cenário da mesma época, ou seja, sentava o povo tudinho e ia ler a lei. E a lei era lida. Quando a lei terminasse de ser lida, o povo tinha que obedecer. E aí tem um texto lá de Neemias que muito me intriga, que depois que Esdras vai lá ler tudo e vê que o povo não está obedecendo, irmão, Neemias perde a paciência, né? Neemias perde a paciência. Mas sabe o que Neemias vai fazer? Neemias vai espancar, vai puxar pelo cabelo, vai fazer tanta coisa. Por quê? Porque o povo não estava obedecendo o que estava sendo lido. Então, nós entendemos que era algo muito sério. Você vê que até hoje ainda a gente, na Assembleia de Deus, a gente tem a prática que quando está lendo a palavra, ninguém entra e ninguém sai. Quando está lendo a palavra, ninguém entra e ninguém sai. Agora, quem não tem o conhecimento, ele entra, ele sai, ele conversa, ele faz o que ele quer. Mas a reverência que nós temos com a palavra de Deus é estar lendo a palavra, o momento da leitura da palavra ninguém entra e ninguém sai. Principalmente a leitura oficial. Alguém abre para nós aí, eu estou com o texto aberto aqui, mas eu não quero ler. Abre para nós Neemias 13. Neemias 13, 25. Quem achar pode ficar de pé. Neemias 13, 25. Eu estou com a Bíblia aberta. Se quiser pegar a Bíblia comigo aqui, já está aberta. Neemias 13, 25. Então, essa tradição oral, ela existia. E o povo tinha que respeitar quando a palavra estava sendo lida. E após a palavra ser lida, tinha que respeitar a prática, irmão. Pode ler. Neemias 13, 25. E contendi com eles e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos. E os fiz jurar por Deus, dizendo:
Não darei mais vossas filhas aos seus filhos, e não tomarei mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Amém, obrigado. Então olha aqui, irmãos, o texto, ó. O que Neemias está falando? Eu contendi com eles, eu os amaldiçoei, eu espanquei algum deles, eu arranquei os cabelos, eu fiz eles jurar por Deus, dizendo que não daria mais as vossas filhas aos seus filhos, e nem tomareis mais as suas filhas, nem para os vossos filhos, e nem para vós mesmos. O que estava acontecendo? Estava tendo uma mistura de povos ali. Na realidade, isso aí é o fruto do versículo 26, né? É o fruto de Salomão, rei de Israel. Porque Salomão amou muitas mulheres, moabitas, amonitas, etéias, sidônias, 1000 mulheres. Então quem pecou nisso aí foi Salomão. Mas para consertar o pecado de Salomão, Neemias está aqui vendo que, irmãos, o povo está casado com mulher, amonitas, moabitas, astoditas, tudo quanto é raça. E aquilo ali, o que acontece? O cara querendo firmar, aí a mulher não deixava. Porque a mulher botava o cara no caminho da idolatria, do pecado. E não era só mulher não, às vezes a mulher, ela era judia, aí vinha e casava com um cara lá que era voltado na idolatria. Porque o pecado aqui, o autor do pecado aqui não é uma mulher. O autor do pecado, fosse colocar ele na minha delegacia, na minha mão, o criminoso aqui é Salomão. E o versículo 26 está dizendo que irmão. O povo fala assim, mulher, mulher. Irmão, desde o começo lá, o responsável é o homem. O pecado de Adão e Eva, Adão e Eva, não é Eva e Adão, Adão e Eva. O responsável é Adão. Adão deixou a mulher dele ficar conversando com a serpente. Se ele tivesse um diálogo com a mulher dele, conversando com ela todo dia, dando atenção, conversando com ela, ela não estava dialogando com a serpente. Você deixa só a mulher dialogar com a serpente, irmão, depois para você reverter isso aí fica difícil. E Deus não coloca a culpa em Eva. O responsável é Adão. E até não fala assim, Eva caiu. Agora Eva caiu, como é que nós vamos fazer para restaurar? Não, Adão caiu. Adão pecou. Porque responsável pela casa é o cabeça, e o cabeça é o homem. Se a casa está indo bem, se a casa está indo mal, a responsabilidade é do homem. Fala assim, a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola destrói, certo? Como é que a mulher vai ser sábia, se o homem não proporciona para ela a sabedoria? O homem tem que proporcionar. Então, a Bíblia não vai falar do homem sábio, mas vai falar do homem leal. O homem leal, a Bíblia fala, lá em Provérbios, que o homem leal, ele anda certinho, né? Até estava fazendo um casamento sábado, e eu falei sobre o respeito, sobre o amor e sobre a lealdade. 3 pilares que deixam o casamento em dias, amém? Vamos correr aqui um pouquinho, falamos da tradição oral, vamos falar da filosofia judaico-alexandrina. Durante o período de dominação grega, muitos judeus migraram para o Egito. Estima-se que na época de Jesus, a comunidade judaica em Alexandria contava com aproximadamente 1 milhão de pessoas. Está vendo que o cristianismo cresceu? E cresceu rápido? A comunidade judaica em Alexandria contava aproximadamente com 1 milhão de pessoas. Com o tempo desenvolveu-se um tipo de literatura que buscava explicar o judaísmo para o contexto grego. O maior símbolo dessa tentativa foi a tradução da Septuaginta, que ocorreu no século III. Essa filosofia apresentava um claro sincretismo entre o judaísmo, as religiões de mistério, mitos e filosofia grega, que utilizavam a interpretação alegórica das escrituras. Entre as obras que se enquadram nesse gênero estão os oráculos sibilinos, Sabedoria de Salomão e
o quarto livro de Macabeus, já discutido anteriormente. Filo, ou Filó, o principal representante dessa literatura foi Filó de Alexandria. Isso aqui agora nós estamos falando de 27 a.C. até 65 depois de Cristo. Esse judeu alexandrino, ele utilizou a teoria platônica das ideias para interpretar as doutrinas judaicas, de forma que foram compreensíveis e aceitáveis para a mentalidade grega. Filó rejeitava a interpretação literal dos textos, tratando a Septuaginta de forma alegórica, a fim de expressar a realidade mais profunda sobre o mundo e Deus. Para ele, Deus era absolutamente transcendente, mas se relacionava com o mundo dos sentidos por meio do Logos. Na sua visão, a parte mais próxima de Deus, presente do ser humano, era a razão, e por isso a carne deveria ser controlada por ela em todos os momentos. Então você vai ver que cada um apresenta a sua tese aqui, a sua filosofia. Um muito conhecido aqui hoje, atualmente, pelos cristãos, nós vamos falar dele aqui agora, é Flávio Josefo. Flávio Josefo é considerado a principal fonte histórica desse período, devido às suas obras que são uma defesa do judaísmo do tempo do Novo Testamento. Nascido em Jerusalém por volta de 37 a 38 depois de Cristo, Josefo foi contemporâneo dos primeiros anos do cristianismo. Com a formação rabínica, foi nomeado governador da Galiléia no início da guerra judaico-romana. Capturado pelos romanos, ganhou a confiança do general romano Vespasiano, que mais tarde se tornaria imperador. Ao assumir o poder, Vespasiano concedeu o nome de família Flávios. Josefo também foi muito estimado pelos filhos de Vespasiano, Tito e Domiciano, ambos sucessores de seu pai no Império Romano. Josefo escreveu suas 4 obras principais como respostas às críticas aos judeus após a destruição do templo, 70 anos depois de Cristo. Sua obra Antiguidade dos Judeus e talvez a mais importante, oferecendo uma narrativa da história judaica, desde a criação até o início da guerra. As guerras dos judeus, ele aborda perseguições de Antíoco Epifano e apresenta as causas que levaram ao conflito. Em vida, Josefo escreveu que autobiografia, embora que a sua obra menos satisfatória, ele ofereceu uma visão sobre o judaísmo do primeiro século, narrando sua trajetória através dos diversos grupos judaicos. Por fim, o Tratado contra Apiano é uma defesa minuciosa dos judeus contra as críticas severas dos seus opositores, mostrando um trabalho bem estruturado, planejado. Apesar das suas obras conterem exageros e exigir uma leitura cuidadosa, elas são fontes primárias fundamentais para o estudo desse período histórico. Então, o que acontece, meu? Muitas pessoas hoje, elas se atentam muito à história. Isso aqui é história. História é história, Bíblia é Bíblia. Não é porque a gente tem a Bíblia na mão que a gente vai ignorar a história, certo? Então, história de guerras, como lá de Alexandre o Grande, essas histórias existiram. Então, a história é uma coisa, a Bíblia é outra. O que acontece hoje? Hoje nós estamos tocando aqui numa biografia de José. Mas se a gente falasse assim, vamos entrar dentro da história de José, a gente teria que ler todos esses livros dele. Dentre eles, esse aqui, a Guerra Judaico-Romana, né? As Antiguidades dos Judeus, que é um outro livro aqui da sua obra mais conhecida. Só que a gente não vai tocar nisso. Fica tranquilo, não vai tocar nisso. A gente precisa saber da biografia. Uma outra questão é o seguinte: muitos pregadores
quando vão assumir algumas tribunas, o que eles fazem? Eles esquecem a Bíblia, irmão. Eles esquecem a Bíblia. Aí eles vão falar de Platão, de Sócrates, de Joséfo, de Talmud. Existe. Mas quando nós assumimos o altar para uma igreja, nós pregamos Bíblia. Nós podemos soltar uma informação? Podemos. Mas se você ficar ali só falando de Platão, de Sócrates, de Joséfo, de Filó, de não sei quem, o povo vai entender o quê, irmão? O povo está tendo dificuldade para entender o Evangelho. O povo tem dificuldade para entender o Evangelho. Se você ficar falando só disso aí, o povo não entende não. E o autor principal da Bíblia, eu falo para os irmãos, o personagem principal da Bíblia já tem nome. O nome dele é Jesus Cristo. Amém? Agora nós temos aqui também os aspectos literários. Literalmente, os evangelhos combinam elementos históricos, biográficos e teológicos. Não são meras biografias de Jesus, mas sim textos que visam transmitir uma mensagem teológica específica, adaptadas às necessidades e contexto das comunidades cristãs, para as quais foram escritos. Cada evangelho possui sua característica e ênfase própria. Vamos tocar aqui de novo. Mateus enfatiza Jesus como Messias prometido aos judeus, relacionando suas ações e ensinamentos às profecias do Antigo Testamento. É um evangelho que dialoga diretamente com a tradição judaica, mostrando como Jesus cumpre a lei e os profetas. Ou seja, Mateus é um livro perfeito para mostrar que Jesus cumpre a lei e os profetas. Certo? Marcos é o evangelho mais breve, provavelmente o primeiro a ser escrito, e considerado um evangelho de ação, com um ritmo rápido e um foco nas obras e milagres de Jesus. Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, um modelo para os cristãos enfrentarem a perseguição. Lucas, por sua vez, dirige um público gentil, não judeu, enfatiza a universalidade da mensagem de Jesus, e um evangelho que se destaca com a compaixão, humanidade e a missão de Jesus em favor dos marginalizados e excluídos. Lucas apresenta uma narrativa detalhada e organizada, refletindo o estilo de um historiador. João, diferente dos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, ao focar mais nos discursos e nas declarações teológicas de Jesus, apresentando-o como Verbo eterno, o Filho de Deus, João se preocupa em explicar a profundidade espiritual divina de Cristo, oferecendo uma reflexão mais mística e filosófica. É aquela questão, então, pastor, agora o senhor falou uma coisa, agora o senhor está falando outra coisa. Não, aqui eu estou falando do aspecto literal. Aquela hora eu estava falando destino de povos, né? Mateus foi escrito para os judeus, mas ele foi escrito para os judeus revelando aqui sobre o sentido literário, já é outra coisa, revelando e enfatizando que Jesus era o Messias prometido dos judeus. Você está entendendo? Então uma coisa é para que povo foi escrito e qual é o aspecto literário que foi escrito. Aí a gente faz a junção dessas duas coisas, tá bom? O problema sinóptico é evidenciado quando se observa a alta correspondência entre os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. A estatística não é... Desculpa, irmãos, perdão, eu estou emendando as palavras. A estatística revela que entre 94% e 95% do conteúdo de Marcos é reproduzido em Mateus e Lucas. Dos 661 versículos representantes de Marcos, apenas cerca de 30 são exclusivos e não aparecem nos outros dois evangelhos sinópticos. Ou seja, é como se fosse uma cópia, mas não é cópia. Por que não é cópia? É porque os evangelhos aqui
nós entendemos que eles tinham uma referência. É a mesma coisa falar assim: o que aconteceu na noite de terça-feira? Aí o cara falou assim: aconteceu que eu cheguei na igreja, o pastor Milton já estava dando aula. Aí pergunta para o Jonas. Aí o Jonas falou assim: eu cheguei na igreja, o pastor Milton estava lá fora, ele cumprimentou nós, entrou para dentro e começou a dar aula. Você está entendendo que todo jeito leva a informação que eu estava dando aula? Mesmo quem chegou primeiro, quem chegou por último, todo jeito leva a informação. A mesma coisa é Marcos. Marcos, quando você confronta ele, confronta os 661 versículos de Lucas e de Mateus, está tudo lá. Só 30 que são exclusivos. Porque na realidade dá essa diferença. Você está entendendo? Mas a mensagem é a mesma. A mensagem de salvação, a mensagem da história. E com certeza também Marcos, ele é mais resumido. Igual eu falei, Mateus 28 capítulos, Marcos 16. Então aqui nós temos esse problema sinóptico para a gente fazer essa analogia. Especificamente, Mateus contém a substância de 606 versículos de Marcos, embora devido a uma organização diferente, corresponda aproximadamente a 500 versículos. Lucas, por sua vez, incorpora 320 versículos de Marcos, incluindo 24 que Mateus não utilizou. Isso resulta em apenas 30 versículos de Marcos, que não são encontrados em Mateus ou em Lucas. Então, se a gente for fazer aqui essa comparação, o evangelho aqui que mais se parece com os outros dois é Marcos. Então, Marcos tem 93% do seu conteúdo encontrado em Mateus e Lucas. Mateus tem 58% do seu conteúdo que aparece em Marcos. Lucas tem 41% do seu conteúdo que aparece em Marcos, certo? João apresenta apenas 8% de material em comum com Marcos, mostrando a grande divergência entre esse evangelho e os sinópticos. Então aqui tem essa diferença aí para a gente analisar, amém? Vamos avançar aqui. O estilo de ensino de Jesus. Alguém pode abrir a Bíblia para nós aí, por favor? Como é que vocês têm um desejo enorme de ler a palavra? Quem for abrindo, fica de pé, por favor. Glória a Deus. Alguém abre para mim Mateus 13. Mateus 13, outro abre Marcos 4, outro abre Lucas 13 também. Espera aí que eu vou mandar ler. Nós vamos tocar aqui no estilo de ensino de Jesus. Pode ler, pode ler. Ficou de pé, tem muito texto aí. Mateus 13? Mateus 13, do 31 ao 33. Eu vou repor minha água. Outra parábola ele lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando dele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas da multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Amém. Quem achou Marcos 4, do 30 ao 32? Marcos 4. Marcos 4. Do 30 ao 32. O outro é Lucas 13. 30 ao 32? Isso. E dizia: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se assemelha
de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Amém. Lucas 13, 13:18. 13 do 18 ao 21. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e é o que acompanharei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta, e cresceu, e fez grande árvore, e em seus ramos se alinharam as aves do céu. E disse outra vez, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Então, irmãos, aqui, ó, nos 3 evangelhos, que são evangelhos sinópticos, a gente tem a mesma parábola, que é do grão de mostarda e do fermento, certo? Agora, o estilo de ensino de Jesus, ele é uma característica mais marcante, né? O estilo de ensino de Jesus, uma das características mais marcantes do ensino de Jesus é o uso de parábolas, essas narrativas curtas que apresentam lições morais e espirituais por meio de histórias simples e cotidianas, são uma estratégia eficaz para envolver e impactar os ouvintes, através de parábolas como o bom samaritano, a ovelha perdida, as estruturas da parábola. É bom a gente ver aqui a estrutura da parábola, porque a parábola ela tem uma estrutura. As parábolas são construídas com uma narrativa que, à primeira vista, pode parecer simples, mas que contém camadas profundas de significado, através de personagens e cenários reconhecíveis. Jesus conseguiu falar a um público diversificado, facilitando a identificação com situações. Essa técnica didática permite que os ouvintes vejam na história aspectos de suas próprias vidas, promovendo uma conexão emocional e intelectual com as mensagens transmitidas. Ou seja, as parábolas de Jesus, irmão, não era assim, que ele está falando não tem nada a ver. Não, naquele contexto histórico, elas eram construídas com a narrativa que, à primeira vista, pode parecer, não é simples demais que Jesus está falando. Não, mas ele queria o quê? Ele queria a atenção do povo. Igual, por exemplo, hoje. Se a pessoa vai contar uma história hoje, e eu já vi muita gente fazer isso, ela vai contar uma história que ela vai envolver algo que está acontecendo no hoje. O que está acontecendo no nosso mundo hoje? Copa do Mundo, daqui a pouco em outubro, eleição, e aí ele vai entrar dentro de um contexto atual. Só que Jesus, ele não falava de questões políticas, na parábola ele usava pessoas, ele usava o dia a dia. Por exemplo, essa parábola que a gente fizemos a leitura aí, ó, a parábola do grão de mostarda, do fermento, para nós hoje, ela é contada bíblica, mas hoje a gente já teria que usar outra coisa. A gente teria que usar algo mais atual, porque hoje quem é que sabe o que é um grão de mostarda? Quem é que sabe o significado do azeite? Tem gente que pensa assim, não, o azeite é no supermercado. Poucas pessoas sabem o que você tem que fazer para gerar o azeite. Já o fermento é algo bem, ainda nos dias de hoje, utilizado. Mas hoje tem coisa mais utilizada hoje, para nós aqui, principalmente para nós goianos, tem coisa mais utilizada, né? A parábola da dracma perdida. Naquela época a dracma era algo precioso, que a pessoa guardava, que a pessoa tinha, mas se fosse nos nossos dias de hoje, Jesus ia falar de quê? Ia falar de coisa que atinge o nosso dia a dia. No dia a dia hoje, você tem contato com o quê? O que você tem contato? Celular, né? Aí Jesus ia falar a senha do Wi-Fi, todo mundo querendo a senha do Wi-Fi. Aí Jesus ia falar do quê? Do alho. Muita gente hoje tem contato com tempero, com alho.
de coisas simples de hoje, mas que envolve o seu dia a dia, né? Então, as parábolas de Jesus pareciam ser simples, mas ela tinha uma estrutura que ia chamar a atenção do povo, certo? O estímulo da reflexão e da crítica. O uso de parábolas também incentivava a reflexão crítica. Muitas vezes as histórias terminavam com uma pergunta ou com uma situação ambígua que levava os ouvintes a ponderar sobre o significado e a aplicação da lição das suas próprias vidas. É a mesma coisa hoje, a pessoa que faz um sermão que ela coloca aplicação pessoal. E você vai voltar para casa com o seu milagre? Vai. Então o seu milagre depende de você. Aí o cara já se sente confrontado. Aí eu vou voltar para casa com o meu milagre, mas meu milagre depende de mim. Ou seja, ele já se sente confrontado, certo? Então nós entendemos aqui que ele vai contar a parábola do bom samaritano, por exemplo. Jesus desafia os seus ouvintes a reavaliar suas concepções sobre o que é bom, sobre quem é o próximo e como devemos agir, porque a parábola do bom samaritano, irmãos, ela é um tapa na cara. A parábola do bom samaritano é um tapa na cara. O sacerdote, a alta cúpula, o líder maior, passa e não faz nada. O levita é o músico, representa as canções da igreja, passa e não faz nada. Aí o samaritano, irmão, que nem considerado assim um povo de Deus, né? Que tinha os judeus e tinha os samaritanos. E os judeus nem conversavam com o samaritano. Aí o samaritano vai lá, pega a pessoa que está caída, espancada, coloca ele na hospedaria, paga as diárias dele tudo, cuida dele, tudo que eu ficar te devendo, quando eu voltar eu pago de novo. E ele que faz o papel que o sacerdote deveria fazer, mas não fez, que o levita deveria fazer, mas não fez. Então, entendemos que quando a gente ignora o nosso papel, aí Deus levanta outro. Ah, mas ele é samaritano. Deus levanta samaritano, irmão. Deus levanta samaritano. Quando a gente ignora, Deus levanta samaritano. Se você falar assim, eu dependo só dos crentes para me resolver minhas coisas. Meu irmão. Você fala, eu faço negócio só com crente. Meu irmão. Eu só aceito meu patrão me pagar se ele for crente. Meu irmão. Graças a Deus que ainda existem os bons samaritanos. Que às vezes quando a gente coloca a boca no trombone aí, quem ajuda a gente é os de fora. Há um exemplo clássico aqui, nessa construção que nós recebemos uma oferta, irmão, de uma pessoa que tem nada a ver com a igreja. Nós recebemos uma oferta aqui, abençoada, a pessoa tem nada a ver com a igreja, ela não congrega aqui, ela nunca nem veio aqui. Por quê? Porque está fazendo o papel do bom samaritano. Está de olho nos ensinamentos bíblicos. Então, a gente vai ver sobre questão desafiando normas sociais, autocrítica e autoavaliação, multivalência e interpretação, relevância cultural e temporal, implicações práticas, mensagem das parábolas nos sinópticos, e a parábola que mais vai mexer com a gente aqui é a parábola do rei. A parábola do rei, nós vamos ver ela na próxima aula, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Então, na próxima aula nós já vamos entrar tocando nessas parábolas, e já temos uma parábola aí que é a parábola do rei. Amém? Deus abençoe todos os alunos que vieram. Não temos nenhuma falta hoje, graças a Deus. Está todos aí. Deus abençoe.